Bom dia! Nesse trabalho, vamos abordar sobre o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade no Campo. Nele, vamos apresentar os quesitos, o que é, exemplos, empresa que utiliza e benefícios. Esse trabalho foi realizado por Jennifer Cristine, Letícia Amara, Maria Clara Campos Barnabé e Rafaela Souza. Mas afinal, o que é meio ambiente e sustentabilidade no campo? Bom, meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra e tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais e os seres humanos, dentre outros. Já na sustentabilidade do campo, de modo geral, o conceito de sustentabilidade consiste na capacidade de um produtor rural associar seu trabalho a técnicas sustentáveis que promovam a preservação da natureza, sem comprometer a produtividade. Desse modo, a sustentabilidade no campo, também conhecida como sustentabilidade rural, utiliza práticas de preservação ambiental para as atividades do dia a dia, bem como a adoção de novas tecnologias e aplicações de métodos sustentáveis na rotina da fazenda. No entanto, ela se destaca por utilizar recursos naturais na realização de atividades rurais, sem prejudicar o ambiente e ao mesmo tempo que proporciona ferramentas para que o desenvolvimento agrícola seja mantido e as necessidades da sociedade sejam atendidas. Agora eu vou falar sobre o meio ambiente e sobre a relação do meio ambiente com a sustentabilidade. O meio ambiente é o conjunto de fatores vivos e não vivos que existem na Terra. É tudo que é encontrado na natureza, como a água, as plantas, os seres humanos, os animais, o clima, entre outros. Existe também uma definição, segundo o artigo 3 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que o define como conjunto de leis, condições, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Sendo assim, ele pode ser analisado e visto de diversas formas: meio ambiente natural, onde estão a fauna e a flora, as plantas e animais; meio ambiente artificial, onde estão as cidades, que é o espaço urbano; meio ambiente de trabalho, locais onde as pessoas exercem as suas funções; e o meio ambiente cultural, que são os patrimônios culturais e genéticos. Meio ambiente e sustentabilidade. A sustentabilidade é a forma como se conserva um processo ou sistema. É a forma como se deve conservar, por exemplo, o meio ambiente de maneira sustentável, utilizando os recursos naturais corretamente, sem que acabe e dure para gerações futuras. Sustentabilidade são as medidas que podem ser adotadas pela sociedade para a preservação do meio ambiente. Precisam ser ações que contribuam para que os recursos naturais não se acabem, como, por exemplo, evitar a poluição, reciclar, separar o lixo corretamente, utilizar água e energia da forma ideal e moderada, evitar queimado e desmatamento e utilizar meios de transporte menos poluentes, como as bicicletas. Tomando essas medidas, o meio ambiente e a sociedade aproveitarão diversos benefícios, como a conservação e preservação do meio ambiente, proporcionando a qualidade de vida também aos seres vivos, diminuição de poluição nos rios, na terra e na atmosfera e preservação de recursos naturais, água, florestas, energia solar, e evitar que aconteçam catástrofes naturais devido aos impactos ambientais. O meio ambiente só é conservado e preservado através de atitudes de sustentabilidade, ações que contribuirão para gerações futuras para que nada se perca ou se esgote. O que é sustentabilidade no campo? De modo geral, a sustentabilidade no campo é o que consiste na capacidade de um produtor rural associar seu trabalho a técnicas sustentáveis que promovam a preservação da natureza, mas sem comprometer a produtividade. Ele envolve práticas de preservação ambiental nas atividades agrícolas, bem como a adoção de novas tecnologias e a aplicação de métodos sustentáveis na rotina do campo. Para garantir a sustentabilidade no campo, é importante que o produtor rural invista não somente em tecnologias de aplicação, mas também dê preferência a soluções sustentáveis, como os adubos orgânicos e organominerais. Dessa forma, estará não apenas cuidando do solo, mas também reconstruindo positivamente a ideia da agricultura. Exemplos de sustentabilidade. O primeiro exemplo é o uso de sensores sem fio no solo ou em tratores, que possibilitará um mapeamento de campo mais precioso e assim um plantio mais personalizado das culturas. O segundo exemplo é a utilização de fontes de energia limpas e renováveis. O terceiro é a racionalização e controle
sobre a exploração de recursos minerais. O quarto é a exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais. O quinto é reflorestamento e valorização das áreas verdes. O sexto exemplo é a coleta seletiva e reciclagem de resíduos. E o sétimo e último é a racionalização de água. Exemplos de empresas sustentáveis. Várias empresas utilizam esse meio sustentável, mas alguns exemplos são a Natura, a Unilever, a Nestlé, Valion, Johnson Johnson, L'Oréal, entre várias outras empresas sustentáveis. Os impactos negativos estão crescendo cada vez mais. Atualmente, a sustentabilidade e o meio ambiente estão sendo foco de preocupações. A falta de recursos naturais em consequência da ação do homem é uma triste realidade. A poluição é um fator bem comum quando se trata de aspectos negativos em relação ao meio ambiente, e o campo sofre diretamente com isso. A poluição do ar, por exemplo, altera o padrão de chuva, deixando as chuvas mais intensas, o que pode devastar plantações. O ozônio pode danificar as células das plantas e o material particulado pode reduzir a quantidade de luz solar, ocasionando grandes prejuízos. Os recursos naturais são extremamente importantes e, com simples atitudes, podemos melhorar a situação, trazendo muitos benefícios e aproveitando com responsabilidade.